Dragon Ball Heroes se tornou uma piada de mau gosto. O que já era controverso na comunidade de Dragon Ball, agora foi jogado na lata do lixo. E hoje você vai entender tudo e porquê e os perigos do episódio 51 de Super Dragon Ball Heroes. Recentemente surgiu algo que chocou toda a internet. Algo que fez todas as crianças e adultos do mundo inteiro chorarem por 2 horas incessantemente. Algo capaz de atormentar até mesmo a alma mais tranquila que já pisou nessa terra. Algo capaz de causar pesadelo, até mesmo no grande Papa Francisco. Algo que, quando visto uma vez, é impossível se esquecer e viver a sua vida como de costume. O episódio 51 de Dragon Ball Heroes. Nesse vídeo nós vamos comentar sobre esse episódio desastroso, essa animação tenebrosa e os perigos que isso pode trazer pra nós, que apreciamos ou pelo menos gostamos um pouquinho da obra de Dragon Ball Heroes. Mas se você não aprecia e não gosta, também vale a pena você ver. Eu confesso que quando saiu esse novo episódio, antes de eu assistir, eu não havia entendido muito bem o motivo de tanta reclamação. Afinal, não seria a primeira vez que veríamos material de Dragon Ball animado em 3D. O filme do Broly tem muitos detalhes que são sutilmente feitos em CGI. Tem isso até mesmo em A Batalha dos Deuses e também no Renascimento de Frieza. Além de o filme Dragon Ball Super Hero também ter sido inteiramente feito em CGI. Não compromete em grande parte a experiência, ainda mais o Super Hero, que é quase um episódio de Dragon Ball com mais de 1 hora de duração. Então não é algo realmente ruim, e a qualidade dos CGI não é mal feita. Mas quando me deparei com o 51º episódio de Dragon Ball Heroes, Jesus Cristo, essa foi uma das maiores cagadas que eu tive o desprazer de testemunhar em toda a minha vida. Se alguém me dissesse, antes de eu ter conhecimento do que aquilo se tratava, que esse episódio era apenas uma cutscene de algum jogo de Dragon Ball de PlayStation 2, eu teria acreditado sem sombra de dúvidas. Eu nem ia questionar que se tratava de uma cena para um console antigo. Os personagens não têm expressões faciais, os movimentos não têm textura, parece que aquilo ali foi feito em 2 horas. Na verdade, parece que alguém realmente pegou uma cutscene como base e fez o conteúdo da história por cima, mas não tem absolutamente um pingo de qualidade naquele trabalho. É uma das coisas mais michurucas e nojentas que eu já vi nos últimos tempos. Na verdade, parece até mesmo um trabalho inacabado, que eles tinham que entregar em tantos dias, não conseguiram e mandaram o material incompleto. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu no filme do Flash do ano passado. O episódio, graças a Deus, é bem curto. Ele mostra um pequeno confronto entre o demônio Majin Ozoto contra nossos heróis. Ozoto está caçando deuses. Inclusive, dá a entender que ele havia acabado de devorar o Sr. Kaiô quando apareceu. Ele inclusive era mais poderoso que todos os protagonistas. Trunks com a forma God, Vegeta Blue e Goku não causaram nem mesmo um arranhão no Ozoto. Então dá pra perceber que ele é um cara casca grossa. E depois de Piccolo e Gohan terem sido absorvidos com a maior facilidade, em uma das cenas de lutas mais patéticas que eu já vi em toda a minha vida, nossos heróis decidiram recuar temporariamente. Até porque não havia a menor chance deles vencerem o demônio. Mas enfim, tenho certeza que você não entrou nesse vídeo apenas pra ver o resumo desse episódio sofrível. Então vamos pontuar as coisas mais importantes que temos que discutir nesse vídeo urgentemente. Por que diabos esse episódio foi feito assim? Bom, existem 2 explicações possíveis pra isso. A primeira é até bem simples de entender. Foi anunciado um novo projeto recentemente, Dragon Ball Daima, uma série spin-off de Dragon Ball que vai retratar o Goku e o Supremo Sr. Kaiô indo atrás de 2 demônios que transformaram uma boa parte dos personagens que conhecemos em crianças. Então provavelmente os melhores animadores foram transferidos para trabalhar em Dragon Ball Daima, deixando Dragon Ball Heroes de lado. Então mesmo se a animação não tivesse mudado desse jeito, de forma tão abrupta, provavelmente a qualidade dela teria decaído de toda forma. E teoricamente falando, não tem nada de errado nisso. É óbvio que Dragon Ball Daima vai dar muito mais dinheiro do que Dragon Ball Heroes. Isso sem contar que provavelmente a saga Moro está mais próxima de ser lançada no anime. Então é de se esperar que esses trabalhos sejam priorizados. Em princípio, isso pode não ser um problema, porque significa que vai ser algo temporário. Enquanto as obras principais estiverem sendo feitas, Dragon Ball Heroes vai ter esse CGI porco, mas quando os principais trabalhos acabarem, tá tranquilo. Vamos voltar pro nosso clássico Heroes de sempre. Porém, existe uma outra possibilidade. Apesar de já ter sido anunciado que essa mudança vai ser temporária, vamos lembrar que o que move a indústria do entretenimento é dinheiro. Acho que ninguém em sã consciência discorda disso, certo? E juntamente a isso, nós temos o fato de que o principal intuito de Super Dragon Ball Heroes é promover o card game infantil desse mesmo nome. E nesse caso, essa animação que vimos agora, apesar de ser tenebrosa, é muito mais palatável para as crianças. Então, se hipoteticamente a audiência não cair, ou no pior dos casos, aumentar, eu duvido muito que eles vão retornar ao formato 2D que nós estamos acostumados. Mas a gente vai falar melhor disso daqui a pouco. Não se preocupem, já vamos voltar nisso, mas a gente precisa falar agora de outro ponto. Eu só vou te dar um recadinho, não pula por favor. Tá difícil achar um app para assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart
Smart TV ou melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, jogos de times de futebol do mundo todo ao vivo e muito mais. Tem Dragon Ball completinho no app? Com certeza tem. Tem de tudo e tem todo o conteúdo de Dragon Ball que você possa assistir. Tem até Dragon Ball Heroes. No primeiro link da descrição vai estar o link do app pra você baixar YouCine. Afinal, por quanto tempo que esse monte de estrume vai ficar desse jeito? Bom, eu acho que essa é a hora da má notícia, porque como eu disse, o tempo de exibição de Dragon Ball Heroes nesse formato pode ser certamente influenciado pela forma como a audiência vai reagir, mas eu acho que mesmo se a gente tentar ignorar a tara da Toei por dinheiro, existem outros fatores que podem agravar para que o anime fique assim por mais um tempinho. Já foi anunciado que isso é temporário, apesar de não termos certeza de quanto tempo exato teremos que lidar com isso, mas mesmo que eles realmente tenham uma data planejada e nada vá fazê-los mudar de ideia, eu só sei que eu não ficaria nem um pouco otimista com essa declaração, porque obviamente o motivo mais lógico é a produção de Dragon Ball Daima e a possível execução da saga Moro, mas Dragon Ball Daima vai ter 90% dos seus personagens estreantes, o que significa que são designs novos, muitas ideias que podem mudar ao longo do tempo e existem muitas coisas que podem acontecer daqui até o lançamento da obra, e ainda temos a possível execução da saga Moro no ano que vem, que eu não botaria tanta fé assim, mas a gente conhece a Toei e a capacidade que ela tem de fazer merda. Preencher Dragon Ball com fillers desnecessários, diálogos desnecessários, uma quantidade absurda de mudanças que vão ocorrer do mangá pro anime, o que significa que a saga Moro de Dragon Ball Super vai demorar o dobro do tempo necessário para ser feito. Então, mesmo que eles planejem religiosamente voltar Dragon Ball Heroes pro formato original, já vai ser naturalmente uma espera muito grande, o que significa que você, meu caro fã de Dragon Ball Heroes, ainda vai sofrer por muito mais tempo do que você pensa. Por que isso é mais perigoso do que as pessoas imaginam? Bem, por dois motivos, e um deles eu já citei. Para começar, o fato deles terem tido a cara de pau de lançar essa merda desse jeito já mostra que eles realmente não estão preocupados com a audiência ou com a qualidade do produto, porque ok, eu entendo que eles têm outras prioridades e como eu disse, não há nada de errado nisso, até porque eu ainda fico mais interessado em assistir Dragon Ball Daima e a própria saga Moro do que Dragon Ball Heroes. Mas pera lá, né? Eles não simplesmente fizeram um escanteamento, eles tiraram qualquer resquício de qualidade sem dó nem piedade, e todos os episódios de qualquer obra animada sempre tem uma variação ou outra. Um episódio tá bem animado, outro tá terrivelmente animado, então talvez a gente até veja coisas piores pela frente. O completo descaso totalmente repentino com Dragon Ball Heroes pode sinalizar que eles estejam cagando completamente pra isso, até porque, como eu disse anteriormente, Dragon Ball Heroes é uma obra inteiramente promocional, então tudo depende de como isso vai afetar as vendas do card game. Mas como eu já afirmei superficialmente nesse vídeo, o maior perigo é a forma como esse formato de Dragon Ball Heroes vai ser recebido pelo público-alvo, porque eu e você, marmanjos brasileiros, definitivamente não importamos nem um pouco para o que a Toei ou que a Bandai determina para os rumos de Dragon Ball. É a forma como os japoneses recebem que importa. Um bom exemplo disso é o personagem Ten Shinhan. Costumeiramente, ele é dito como um personagem muito mal aproveitado, mesmo que o Akira Toriyama já tenha dito que ele tem um carinho especial pelo personagem, mas como todo o público japonês não se importa nem um pouco com ele teve pouquíssimo destaque em toda a série, e isso significa que se de alguma forma esse formato horroroso e podre de Dragon Ball Heroes agradar as crianças japonesas que compram os materiais do card game de Dragon Ball Heroes, podem ter certeza mais do que absoluta de que eles vão investir muito mais nesse estilo. Talvez eles façam algo mais bonito, como a gente viu em Dragon Ball Super Hero. Não vamos exagerar nem tanto, né? Porque aquilo foi uma produção para cinema. Mas se realmente for bem recebido no Japão, dificilmente teremos a volta do formato 2D. Até porque esse CGI é exatamente o mesmo usado no jogo de Dragon Ball Heroes, o que pode causar uma aproximação ainda maior com as crianças. E por sua vez, esses gráficos de Dragon Ball Heroes é baseado nos modelos de Budokai 2 e Budokai 3 do PlayStation 2. Isso já foi até comentado pelo próprio público. Isso fica nítido através do Gohan. O Gohan do episódio 51 é basicamente uma cópia do Gohan do Budokai 3. O modelo é simplesmente o mesmo. Basicamente, existe 60% de chance disso dar uma merda bem grande pra quem gosta de Dragon Ball Heroes, e 40% de chance de ser um sofrimento temporário. De um jeito ou de outro, a gente se deu mal. Eu vou deixar links na descrição e no comentário fixado pra você adquirir produtos e mangás de Dragon Ball. Eu agradeço a você por estar comigo até aqui, você é massa e não fume droguinhas.